Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de pilotagem de drone. Essa é meio que uma aula de complementação à terceira aula e eu vou falar aqui de alguns itens que eu não falei na aula passada, que é sobre a placa integrada que tem dentro do drone, sobre o gimbal, que eu falei, mas falei bem pouquinho, sobre o hub de carregamento, né, que também acabei não falando na primeira aula, e sobre os sensores de colisão do drone. Então vamos aqui para a primeira parte da nossa aula, vamos para a placa integrada. Bem, primeiramente explicando, o drone dentro ele tem uma placa integrada onde estão todos os seus sensores, né? Tudo que ele faz é por causa dessa placa integrada, certo? Geralmente o drone tem essa placa principal, a mainboard, né, a placa principal, ele tem a placa dos ESCs e ele tem uma placa controladora do gimbal, né, dentro do drone. Então vamos falar aqui da placa integrada. O primeiro item que tem na placa integrada é o processador, né, que é o cérebro do drone. Nele ali vem todas essas informações são processadas e aí ele faz o que você pede, né? Dentro desse processador também está o software, que é o programa que controla o drone. Vocês vão perceber que vai aparecer muito para vocês atualizarem esse software. Esse software, no caso do drones da DJI, é o software da DJI. Né? Sempre vai ter conforme eles forem mudando, eles forem atualizando o software, colocando mais alguma função ou tirando, eles vão pedir para vocês fazerem uma atualização no drone. Outro item que tem nessa placa é o acelerômetro e o giroscópio, que é conhecido aí, ali no software da DJI como IMU, né, que é Inertial Measurement Unit. Né? Esses sensores aí, eles medem a aceleração e a rotação do drone. Eles sabem se o drone está indo para frente, para trás, né, se ele está inclinando para o lado. É esse sensor que faz essa movimentação, né, que mede essa movimentação, o ângulo que o drone está. Daí o que ele permite? Ele permite que a controladora determine aí e controle e faça, por exemplo, faça as correções necessárias ali para ele poder ficar nivelado. Na mainboard também, ou na placa principal, o que a gente tem é o barômetro, né? O barômetro ele mede a pressão atmosférica e também ele determina a altitude do drone, né? A quantos metros do solo o drone está. Temos também na mainboard, na placa principal, o magnetômetro, né? Que é uma das coisas mais importantes que tem no drone, né? Na placa do drone. O que o magnetômetro faz? Ele, pelo campo magnético da Terra, ele dá o norte para o drone, né? Ele consegue fazer com que o drone saiba onde está o norte, né? Através do campo magnético da Terra. Ele tem também um sensor de GPS. Para que esse sensor? Esse sensor ele capta vários sinais de satélite em volta da Terra e ele faz uma triangulação e dá a posição exata onde está o drone. E ele também tem os conectores, né? O que são os conectores? Por exemplo, a placa principal se comunica com outros periféricos ali no drone, né? Que pode ser ali a placa de ESC, a bateria, né? E o gimbal também. Então ali dentro na placa ele tem os conectores onde esses periféricos são conectados, né? Ele tem algumas placas, ele vem com o ESC integrado à placa, certo? E outros drones vêm com o ESC uma placa à parte, né? Então algumas placas principais do drone ele vem o ESC integrado. Por que alguns drones não vêm com o ESC integrado? Porque o ESC ele passa muita energia, né? Não sei se vocês lembram das aulas passadas, é o Electronic Speed Control, né? Então ele controla a energia que vai para o motor.
Como passa muita energia nele, ele acaba dando muita interferência em outro, tipo, por exemplo, na imagem, né, do gimbal, que vem do gimbal, ele gera um ruído. Ele também pode gerar ruído no receptor, né? Então, para evitar esse tipo de ruído, esse tipo de interferência, eles mudam e colocam numa placa separada. E o que tem nessa placa também é a parte de comunicação sem fio, né? Porque a placa ela se comunica com o controle, né? Ela recebe e envia sinais. Então ela tem a parte de comunicação. E qual é a parte que faz essa comunicação? É o receptor, né? O receptor ele fica integrado na placa e ele recebe os comandos do controle, né? Então é o sinal que vai do controle e vai para a placa, né? Então vai para o drone, ele recebe esses sinais através do receptor. E tem o VTX, que é o Video Transmitter, né? Que é a transmissão do drone para o controle. Então veja, na comunicação com o drone, nós temos o sinal que vai para o drone e o sinal que retorna para o drone. E o que o Video Transmitter ele passa? Ele passa, é claro, além das imagens, né, um transmissor de vídeo, né, mas junto com o transmissor, com a imagem, ele manda também a telemetria do drone. O que é a telemetria? A telemetria são todos os dados captados aqui, por exemplo, como eu falei, pelo acelerômetro, o giroscópio, pelo barômetro, o magnetômetro, o GPS. Todos esses sensores, eles retornam para você junto com o vídeo, né, através de dois tipos de sinais. Por exemplo, a DJI usa o Lightbridge, que é um pouquinho mais antigo, e agora está usando o OctoSync, né, que está no 2.0. Então, junto com essa imagem, vem os dados, por exemplo, de que altura o drone está, quanto de velocidade ele está indo para frente, para trás, quanto de velocidade ele está subindo, está descendo, quantos satélites estão conectados ao drone, né? Quantos satélites ele está recebendo sinal, quanto de bateria ele tem. Então tudo isso aí ele vem através da telemetria por esses sinais. Então além de mandar o vídeo, ele manda também a telemetria do drone. Só para fazer um adendo aqui, agora vocês entendem como que acontece o return to home, né? Que é o retornar para casa, como que o drone consegue voltar sozinho para casa. Porque se acabar a bateria do drone, acabar a bateria do celular, por exemplo, ou o drone perdeu o sinal por algum motivo, acabar a bateria do controle, né? O que acontece? Quando você decola com o drone, ele vai vir uma mensagem para você lá que o ponto de GPS marcado ele foi atualizado, o return to home foi atualizado, né? E como que ele consegue fazer isso? Através dos satélites, né? Através dos satélites ele consegue saber o ponto onde ele decolou. E o barômetro e a EMU, por exemplo, o barômetro sabe que altura que ele está, sabe, o magnetômetro tem o norte para poder auxiliar, no caso é uma bússola, né? Para auxiliar o GPS no retorno, e tem o acelerômetro e o giroscópio que vão fazer com que o drone volte equilibrado, certo? Então, esse aí são os componentes aí da placa integrada, né? Aí vocês já entendem mais ou menos o que vocês vão mais usar no drone é o IMU, né? Que é um pouquinho mais difícil de descalibrar, mas se ele descalibrar o drone, o sistema pede para você calibrar. E o que você vai calibrar mais é o magnetômetro aqui, né? Que é a bússola do drone. Que sempre quando você sair com o carro ou você estiver numa parte onde tenha muito ferro, ele vai dar uma interferência e vai pedir para você calibrar a bússola do drone. O restante aqui são sensores aí que praticamente trabalham automaticamente e você não tem muita interação com eles. Então agora vamos para o gimbal, né? O gimbal do drone, né? Que a gente falou até na aula passada, mas falou bem pouquinho.
O que é o gimbal? O gimbal é um estabilizador, né? Um estabilizador para a câmera do drone. E ele usa de 2 a 3 eixos, né? E ele faz uma estabilização mecânica para que o drone, os movimentos bruscos do drone não interfiram na imagem. Então, por mais que o drone esteja fazendo movimentos para frente, para trás, de um lado para o outro, a imagem vai estar sempre parada, porque esse estabilizador compensa, né? Compensa esse movimento. Se o drone virar para a esquerda, ele vai virar para a direita. Se o drone virar para a direita, ele vira para a esquerda. Ele sempre compensa no movimento espelhado do drone. Então, no caso dos drones, né, ele tem os movimentos do gimbal, né, que é o movimento de pitch, de roll e de yaw. São os seus 3 eixos, né? E nisso ele usa esses 3 movimentos, são 3 motores, né, porque ele é uma estabilização mecânica, e acaba fazendo esses 3 movimentos para poder compensar o movimento do drone. Só que existem agora os estabilizadores por software, né, que na minha opinião serão o futuro agora dos estabilizadores de imagem. A gente já pode ver esses estabilizadores no DJI FPV e no Avatar, né? Eles já vieram com esses estabilizadores. E como esse software faz essa estabilização? Bem, imagine uma imagem em 4K, né? Essa imagem é gravada em 4K, então ela é uma imagem enorme e ela está movimentando. Ela movimenta de um lado para o outro, né? E o que o software faz? Ele cropa, né? Ele corta a imagem, por exemplo, para 2K ou para 1080, né? Que é Full HD, e faz com que essa imagem fique parada e o restante acabe balançando, né? Por que ele cropa? Porque senão apareceria nas laterais ali, apareceria a parte preta, né? Porque a imagem, na verdade, ela está balançando, mas o software cropa ela e deixa ela menor para poder estabilizar essa imagem enquanto o restante fica mexendo. É mais ou menos dessa maneira que o software faz essa estabilização. Vamos agora para o hub de carregamento, né? Bem, para que serve o hub de carregamento? O hub de carregamento serve para você carregar várias baterias, mas não ao mesmo tempo, né? Carrega uma por vez, sempre carrega a que está mais cheia primeiro. E por que ele não carrega todas de uma vez só? Por falta de voltagem, né? Por falta de amperagem de voltagem. Por exemplo, esse carregador o carregador do Mavic 2, ele carrega no máximo 60 watts. E para você carregar uma bateria do Mavic 2, ele usa 16,6 volts, com 3,5 ampere. Isso aí dá 61 watts, porque tipo volts vezes amperagem é igual a watts, né? Então ele acaba carregando, ele consegue carregar só uma bateria, sendo que dá 61 watts, né, 60 watts, e ele carrega no máximo 60 watts. Então, se eu fosse carregar as 4 baterias ao mesmo tempo, eu precisaria de 4 carregadores desse, ou um carregador só, 4 vezes o tamanho dele, para poder carregar as 4 baterias ao mesmo tempo. Seria um carregador muito grande, um carregador praticamente do tamanho do drone, e que não comportaria ali junto com o drone, né? Não teria como carregar junto com o drone. Então, por isso que eles carregam uma de cada vez, exatamente por falta de watts, né? de força para poder carregar os 4 ao mesmo tempo. Se fosse carregar as 4, precisaria de 240 watts, né? 4 vezes mais. Vamos agora então para os sensores de colisão, né? O que são os sensores de colisão? É quando você se aproxima de algum obstáculo, o drone para automaticamente. Alguns drones vêm sem, outros vêm com frontais, outros vêm com 360 graus de sensores, né? Em cima, embaixo, para frente, atrás, dos lados, né? Então depende do modelo que você vai comprar o drone.
E muitos drones, dependendo da luminosidade, se ficar muito escuro, os sensores não funcionam, né? Quais são os tipos de sensores que existem? Tem o sensor por infravermelho, né? O sensor por sonar, né? Ele emite uma onda sonora e volta, ele capta. O sensor a laser, né? E o sensor por câmera, que ele usa as câmeras para fazer os cálculos ali dos sensores. Beleza, então pessoal, esse foi um complemento da nossa última aula, alguns itens que faltaram e da placa principal ali, principalmente da placa principal, né, que são a parte dos sensores deles ali, a parte de coleta de informações do drone, que fazem com que o drone voe seguro, né, consiga voltar para casa. E esse foi mais um complemento então dessa nossa última aula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, é muito importante para você receber as nossas próximas aulas. Deixa um like para a gente aí na nossa aula, para a gente poder compartilhar com mais gente essa aula. E não esqueça de deixar um comentário também, deixa um comentário aí pra gente ver como que tá indo aí as nossas aulas, beleza? Um abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!